versos 1 de Deuteronômio. Quem achou diz amém. Tendes muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Amém. Só até aqui. Amados, estamos diante de um livro de muita importância dentro do Pentateuco, dentro dos 5 livros compostos, reputados a Moisés em sua autoria. Esse livro ele é tão importante que o Novo Testamento cita-o por 83 vezes. É um livro que traz muitas ênfases na Torá, na lei de Deus, nas instruções que Deus deu ao seu povo. Lembrando que esse discurso de Deuteronômio, ele foi proferido por Moisés no 40º ano após a saída do Egito, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, refere-se sobre isso. Era o primeiro dia do 11º mês do ano, que em nosso calendário seria o mês de novembro, primeiro dia do mês. Haviam se passado 40 anos da saída do Egito, e Moisés sabe que não vai entrar com o povo. Então ele reúne a congregação de Israel e vai orientar-lhes acerca de tudo que Deus havia falado. Ele vai lembrar-lhes. Essa expressão, lembrar-te-ás ou recordar-te-ás, aparece por cerca de 15 vezes no texto, no original. Ele vai lembrar. É por isso que na tradução grega chamada Septuaginta deste livro, o tradutor ele vai dar a este livro o título de Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei, em virtude de Moisés repetir várias vezes as mesmas orientações e ordenanças que Deus já havia dito durante a travessia pelo deserto. Esse livro poderia ser facilmente condensado em 3 sermões. O primeiro, Moisés, ele vai lembrar ao povo, do capítulo 1, verso 6 ao capítulo 4, verso 40, acerca da saída do Egito até a chegada em Horebe. Moisés vai lembrar o povo o que Deus havia feito, como Deus os havia arrancado do Egito e como os havia levado para o monte onde Deus revelou-se a eles. O segundo sermão vai do capítulo 4, verso 44, até o capítulo 26, verso 11, quando Moisés ele vai chamar Israel à necessidade da entrega incondicional ao Deus que os revelou, ou que revelou-se a eles no Sinai. O último sermão vai do capítulo de número 26, verso 19, até o capítulo de número 30, versículo 20, quando Moisés ele vai chamar o povo à fidelidade a Deus acima de qualquer circunstância. Observe que esse livro ele é tão importante que, para que nós possamos compreender bem a sua importância, o que ele quer dizer, vamos lembrar-nos dos 4 primeiros livros da Bíblia em seus nomes. Observe que o primeiro livro da Bíblia é o livro do Gênesis, e ele está muito bem traduzido, porque a palavra Gênesis vem do termo Bereshit, quer dizer, no princípio. Quando os nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia foram dados,
não foram de forma aleatória, nem coincidente, porque na Bíblia não há nada coincidência. Tudo é a presciência e a organização soberana de Deus nas mínimas palavras e nas mínimas expressões. Observe que quando ele traduz esse nome do capítulo 1 do Gênesis, ele vai buscar sempre o primeiro capítulo e o primeiro versículo do capítulo. Ele vai sacar uma palavra-chave e vai usar esta palavra para dar nome ao livro, de maneira que o livro do Gênesis começa com Bereshit bara Elohim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Ele pega no princípio e dá nome ao livro. Os outros 4 também obedecem a mesma regra. Entretanto, a tradução das nossas Bíblias roubam esta verdade. Infelizmente, isto acontece pela tradução. Por quê? Porque o segundo livro da Bíblia é o livro de Shemot. Shemot foi traduzido por Êxodo, em virtude de que ele relata a saída do povo do Egito para a terra da promessa. Mas esse livro no original é Shemot. Shemot quer dizer nomes. Por quê? Porque o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Êxodo diz assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que desceram ao Egito. Então, os nomes passou a ser o título do livro. O terceiro livro da Bíblia é o livro de Levítico, que em hebraico é Vaikra. Vaikra quer dizer chamou, porque no primeiro capítulo e no primeiro versículo do livro de Vaikra, ou livro de Levítico, ele vai dizer assim: e chamou o Senhor Deus a Moisés na porta da tenda da congregação e lhe disse estas palavras. Então chamou passa a ser o título do livro. O quarto livro da Bíblia é o livro de Números, em virtude da numerologia, das genealogias e dos censos que eram feitos ou que foram realizados. Mas no original o livro é Bamidbar, quer dizer no deserto, porque no primeiro capítulo e no primeiro versículo a expressão no deserto está fixada lá. Este livro de Deuteronômio em hebraico é Devarim. Devarim quer dizer as palavras, porque no primeiro capítulo e no primeiro versículo de Devarim ou de Deuteronômio está a expressão as palavras. Mas observe bem, o hebraísmo ou a Bíblia é um livro de códigos. A Bíblia é um livro que tem códigos tremendos, que só vamos poder entendê-los se compreendermos bem o contexto cultural e a língua mãe, principalmente do Antigo Testamento, que foi em sua grande maioria o hebraico. Mas observe bem, o livro de Shemot, o segundo livro da Bíblia, ele está codificado. Por quê? Porque dentro do hebraísmo nós não conseguimos usar o superlativo como usamos no português. Quando o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, eles fizeram uma aliança entre eles, que lá em terras estranhas, em terras babilônicas, eles não iriam citar, falar o nome do Eterno. Eles não iriam citar seu nome. Por quê? Porque eles não queriam que o nome de Deus fosse pronunciado por lábios pagãos de Babilônia. Então eles fizeram uma aliança entre eles, e nessa aliança eles disseram: quando estivermos em Babilônia, nós não chamaremos o Deus, nosso Deus, pelo seu nome, chamaremos de Elohim, chamaremos de Altíssimo, chamaremos de Hashem, chamaremos de Adonai. Hashem é uma expressão muito usada no hebraísmo. Os hebreus ainda chamam essa expressão Hashem. Hashem quer dizer o nome, Ha-O-Shem, o nome. Quando eles queriam dizer assim: Deus me falou, Hashem me falou. Deus me revelou, Hashem me revelou. Essa expressão ela foi tão utilizada que o nome, a pronúncia real do nome de Deus foi perdida, e até hoje nós não sabemos ao certo como era essa pronúncia. O nome de Deus no hebraico é um tetragrama, chamado de tetragrama sagrado. São 4 consoantes: Iod, Re, Vav, Re, Y, H, V, H, que nós chamamos de Jeová, Javé, Iavé. São várias traduções da tentativa de pronunciar um nome que tornou-se impronunciável pela perda da sua pronúncia pelo tempo. Quem entende diz amém. Então Hashem é o nome de Deus, mas no hebraico não há superlativo como há no português. Eu posso dizer altíssimo, grandiosíssimo, usando uma palavra só. No hebraico não. No hebraico, para que nós usemos o superlativo, é preciso repetir a mesma expressão 2 vezes, sendo que na segunda pronúncia ela entra em plural. Por exemplo, no hebraico nome de nomes é superlativo, rei de reis é superlativo, senhor de senhores é superlativo. No hebraico é assim.
Então, codificado no segundo livro da Bíblia, Shemot, quer dizer nomes, está o nome do Eterno. Por trás da expressão Shemot está o nome de Deus. E se nós ligarmos esses 5 nomes no seu contexto original, vamos entender a importância de Deuteronômio. Porque o primeiro livro é no princípio, o segundo é o Senhor, ou Deus, ou Hashem, o terceiro é chamou, o quarto é no deserto, o quinto é as palavras. Então é no princípio, Deus chamou no deserto as palavras. E foi isso que ele fez. Ele leva o povo para o deserto para chamar as suas palavras e entregar aos seus filhos. E é assim que Deus faz. Geralmente é no deserto das provações que Deus mais se revela para nós. É nos desertos das provações que mais nós nos aproximamos de Deus. Quando estamos bem, confortáveis, prósperos, a tendência natural é nos afastarmos da piedade, do fervor, da busca a Deus. E Deus sabe como faz. Ele leva os seus filhos ao deserto para revelar a ele as suas palavras. Diga amém se você está entendendo isso. Entretanto, não são quaisquer palavras. Por quê? Porque Deuteronômio, ou Devarim, a palavra Devarim quer dizer as palavras, mas ela é formada por 2 outras palavras. Isso há muito no hebraísmo. Devarim é formado por Davar. Davar quer dizer verbo, e Arim quer dizer leão. Se você juntar as duas, quer dizer que Devarim são as palavras do leão. Então as palavras que Moisés profere aqui não são dele, são as palavras de Cristo em sua boca, as palavras do leão da tribo de Judá. Isso é tão interessante que Jesus só em Mateus capítulo 4 citou este livro 3 vezes, em 11 versículos. O diabo vai tentá-lo e diz: se tu és filho de Deus, mande que essas pedras transformem-se em pães. Cristo vai citar Deuteronômio 8:13, está escrito: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, não satisfeito, leva-o ao pináculo do templo e diz a ele, citando o Salmo 91, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ele, o Eterno, dará ordens ao teu respeito, para que te guardem eles, e tu não tropeces em alguma pedra. Jesus vem e cita Deuteronômio 6,16, mas também está escrito: Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo então leva-o ao monte muito alto, ele mostra a glória dos reinos e diz assim: tudo te darei se prostrado tão somente me adorares. Ele vai citar então Deuteronômio 6,13, também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Após isso, o diabo se ausenta, os anjos vêm e servem a Cristo, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a palavra viva, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Diga amém se você está entendendo isto. Moisés ele traz aqui nesse livro, nos versículos que nós lemos, pelo menos 4 princípios que norteiam ou devem nortear a nossa vida sobre a face da terra. Apesar de ser um texto literal para aquele tempo, é profético para nós, porque a verdade e os princípios de Deus não mudam, eles ultrapassam gerações, décadas, séculos. Os princípios são eternos, como o eterno é eterno. Aleluia. Primeiro princípio aqui, Moisés vai dizer a eles assim: lembrem-se que Deus os guiou 40 anos no deserto. A expressão no deserto aqui é interessante, porque Moisés vai lembrar a eles que eles saíram do Egito, estavam indo para a terra da promessa, estavam na fronteira da terra, eles iam avançar por Josué, iriam possuir a terra e habitar nela. Então Moisés vai lembrar a eles a importância de que não deveriam jamais esquecer que foram peregrinos no deserto. Por isso Deus estabeleceu que Israel deveria guardar uma festa dos tabernáculos, onde eles deveriam todos os anos habitar em tendas em suas casas, ou no jardim, ou na varanda, ou na rua de sua casa, para lembrarem que um dia foram peregrinos no deserto, eles foram passageiros no deserto e habitaram em tendas no deserto. Esse princípio é interessante, porque Moisés vai lembrar a eles: vocês vieram do Egito e estão indo para Canaã. O deserto foi passageiro, transitório. O deserto é o ponto de
é o ponto de separação entre a partida, que é o Egito, e a chegada, que é Canaã. O deserto é apenas um espaço geográfico que separa de onde eles saíram para onde eles estavam indo fixar morada. Observe bem, Deus havia ordenado a eles que na caminhada pelo deserto não deveriam erguer casas fixas para eles, somente casas ou tendas móveis, tabernáculos móveis, para armar e desarmar, porque o deserto era provisório, transitório, temporal, passageiro, não era para sempre. Observe isso, Deus deu uma ordem e eles só vão erguer casas fixas em Canaã, porque em Canaã, quando pisam em Gilgal, o maná deixa de cair, Josué distribui as terras e eles vão construir casas fixas para eles, porque o Egito tipifica o mundo e Canaã tipifica o céu. Lembre disso. Você pode dizer para mim: pastor, eu nunca estive no Egito literalmente, eu nunca estive em um deserto literal e nunca fui lá na terra prometida, nunca estive lá. Talvez fisicamente isso é verdade, mas espiritualmente não. Espiritualmente nós viemos do Egito, espiritualmente estamos caminhando para a Nova Jerusalém ou a Canaã celestial. Se esta é uma verdade e é fato e não pode ser contestado, quer dizer que nós ainda estamos passando pelo deserto. Por quê? Porque saímos do Egito, do mundo, não chegamos no céu ainda, estamos em uma situação de espaço geográfico e temporário. O princípio se aplica e a verdade ainda hoje, ou seja, assim como eles não podiam construir casas fixas no deserto, Deus também não quer que você construa casas fixas aqui nesta terra. Mas o que é isso, pastor? Eu não posso comprar casa, construir empresa? Não é isso que eu estou falando. Você não pode colocar raízes nessa terra, raízes no deserto, porque casas fixas fala de fundamento, fundamento fala de coisa definitiva, que não pode ser temporal, provisória. Deus quer que nós como igreja lembremos de uma coisa que nós estamos esquecendo: estamos aqui de passagem, em breve nós vamos partir desta terra, tudo é passageiro, tudo é temporal, tudo isso aqui vai ficar para trás e nós iremos subir para a glória com Deus, aleluia. Nós não podemos esquecer desta verdade e Deus lembra-os através de Moisés. Interessante que quando Deus chama Abrão, em Gênesis capítulo 11, Abrão sai de Ur dos Caldeus, com Terá seu pai, Saraí sua mulher, Ló seu sobrinho, servos e servas, bens, e vai em uma jornada para Canaã. Em Gênesis 12, Abrão e Terá param em Harã. E Harã fazia parte do baixo crescente fértil daquela época, uma cidade ou uma terra de prosperidade, de abundância, de oportunidades. Terá, ele era comerciante e com bom tino para negócios. Quando Terá chega em Harã, Terá decide permanecer em Harã e Abrão fica com ele por um tempo. Mas observe, Deus não chamou Abrão para a terra da oportunidade, chamou para a terra da promessa. É diferente. Oportunidades são boas, mas a promessa é melhor. Oportunidades valem, mas a promessa vale mais, porque a oportunidade é temporal, mas a promessa é eterna. Aleluia. Terá fica em Harã, mas em Harã Terá vai morrer. E sabe o que Deus fala? Ele vem para Abrão novamente e diz: já falei para você, sai de sua terra, sai da sua parentela, e já que teu pai está te impedindo de seguir, sai da casa dele também e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abrão sai e vai para Canaã peregrinando, e Terá fica em Harã, e em Harã Terá morre. Tem muita gente morrendo na terra das oportunidades, querido. A Europa é oportunidade, a América é oportunidade. Lá no Brasil talvez você andava de jegue, de bicicleta, sem pneu ou sem câmara de ar. Você veio para cá e está num carrão importado, chique no último. É terra da oportunidade. Lá você criava um gatinho no quintal, agora você tem 10 ou 20 cabeças de boi lá na fazenda. É terra da oportunidade. Mas tem muita gente esquecendo que a oportunidade vale menos que a promessa. Isso aqui é terra de bênção. Você prospera, você enriquece, você vê o dinheiro circulando, você compra roupa boa, carro bom, casa boa, você mora bem, vive bem. Mas tem muitas pessoas deixando a oportunidade suplantar a bênção e a promessa de Deus sobre sua vida. Querido, não perca o céu por causa
da terra. Não perca a Nova Jerusalém por causa de Nova York, por causa de Boston. Não perca o céu por causa das coisas passageiras. Olha para teu vizinho, diga assim: ei, cuidado com as oportunidades, elas têm o poder de arrancar o céu de muitas pessoas. Aleluia. Se Terá subisse para Canaã, tinha se convertido e virado crente, mas ficou em Harã. Em Harã ele morreu. As oportunidades passaram e ele sucumbe na terra da oportunidade. Estamos indo para Nova Jerusalém. Só quem vai, levanta a mão para cima. Estamos indo para Canaã celestial e nós não vamos perder o céu por causa da terra. Aleluia. Escute isso que eu vou dizer, querido. A América é bom, a Europa é bom, o Brasil é bom, mas o céu é melhor que tudo isso junto. Ainda sobra coisa. Estamos indo para um lugar onde não haverá dor, tristeza nem angústia. Estamos indo para um lugar onde a eternidade é uma verdade e a morte jamais nos alcançará. Estamos indo para o céu. Eu vou para lá, você vai também? Levanta a mão e dá glória aí no nome de Jesus Cristo. Não esqueça disso. Isso aqui é transitório, isso aqui é passageiro. Trabalhe, viva, coma, construa, enriqueça se você puder, mas não inverta prioridades espirituais. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Não inverte as coisas, porque não vai dar certo. João capítulo 1, versículo 1, João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Verso 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João diz habitou entre nós, acerca de Cristo, a palavra grega ali é eskené. Eskené é um verbo, tabernaculou, armou seu tabernáculo em nosso meio. Até João entendeu isso. Jesus desceu da glória, veio a essa terra e não construiu casa fixa aqui, armou um tabernáculo temporário. Quando cumpriu seu ministério, desarmou a tenda, colocou no saco e voltou para o céu. Mas antes disso, em João 14, do 1 ao 3, ele vai, questão de lembrar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito: eis que vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu mesmo voltarei. Abro parêntese, não para ficar aqui, fecha parêntese, mas para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Oh querido, é tempo de lembrarmos disso. A igreja está se esquecendo desta verdade. Estamos esquecendo do céu, do arrebatamento. Estamos esquecendo da vida eterna, porque esta vida aqui está muito boa para nós e nós não queremos sair desta terra. Mas nessa noite eu venho aqui como boca de Deus para a sua vida e para a minha vida, para nos lembrar: estamos ainda no deserto e na hora certa a última trombeta vai tocar e Jesus voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue, um povo seu zeloso de boas obras. Observe que em Colossenses 3, do 1 a seguir, Paulo vai dizer: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Isso é organização de princípios espirituais. Observe que o próprio Paulo vai dizer em Corinto acerca desta verdade, dizendo assim: um atleta em tudo se domina. Eles para ganhar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Correi de tal maneira que alcancei. Ele vai dizer que um homem, um atleta, ele deve esmurrar o seu próprio corpo, como ele mesmo diz acerca de si mesmo, para que reduzisse a sua carne à escravidão, para não correr o risco de ter pregado a muitos e ele mesmo ser desqualificado para a vida eterna.
É tempo de nós reavaliarmos princípios espirituais. É isso que Moisés vai dizer aqui. Vocês caminharam pelo deserto 40 anos, mas estão chegando na terra da promessa. E no deserto toda uma geração morreu no deserto, porque não obedeceu à voz de Deus e nem creu no seu poder para a salvação. Diga amém. Segundo princípio, ele diz assim: Deus vos guiou 40 anos no deserto. 40 na Bíblia tem vários princípios, o número 40. São 40 fundamentos de interpretação da Escritura. São 40 dias de jejum que Cristo fez no deserto. 40 açoites que ele levou. São 40. Mas eu queria apenas focar nos 40 como maturidade. A psicologia vai informar-nos que o homem, aos 40 anos, ele chega no seu ápice da sua maturidade. E ele sabe que agora as decisões não podem ser mais erradas, porque ele já subiu o pico e está agora descendo a ladeira. É época de decisões importantíssimas. Foi aos 40 que Isaac casa com Rebeca. Foi aos 40 que Abraão casou com Saraí. Foi aos 40 que Moisés decidiu não mais ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer com o povo de Deus o opróbrio do deserto. 40 fora de maturidade. O garoto judeu, ele passa por 5 etapas da sua vida. Primeira, ele vai até os 10 anos, dos 6 aos 10 como criança, dos 10 aos 12 menino, dos 13 aos 20 rapaz, dos 20 aos 55 homem, dos 55 adiante ancião. São 5 etapas: criança, menino, rapaz, homem e ancião. Observe que o garoto judeu, aos 12 anos, ele é submetido a uma cerimônia chamada cerimônia de passagem, bar mitzvah. Bar quer dizer filho, mitzvah mandamento, filho do mandamento. Ele vai ter a oportunidade pela primeira vez de carregar em suas mãos o rolo da Torá. Vai ao templo ser sabatinado por escribas e fariseus, doutores da lei, que vão observar a sua dissertação. Ele vai escolher um texto, vai fazer uma midrash desse texto, vai expor e embasá-lo com outros textos dentro da Torá. Observe que se ele sair bem nesta prova, ele é aprovado para passar para os 13 anos e começar a ser rapaz com outras responsabilidades. Jesus, ele foi tão bom nesse seu bar mitzvah, que Lucas vai dizer que os doutores da lei não permitiram que ele saísse do templo, e ficaram arguindo ele, dizendo assim: menino, você não vai sair enquanto não explicar para a gente de onde vem tanta sabedoria, porque tu é filho de uma mulher que é um zero à esquerda, teu pai é carpinteiro, tu não vem da linhagem levítica, nem sacerdotal, nem profética. Então explica como você sabe tanta coisa, porque eles perguntavam a Jesus e Jesus perguntava a eles. As respostas que eles perguntavam a Jesus, todas ele dava, mas as que ele perguntava a eles, eles não sabiam responder. Sabe por quê? Jesus não conhece a palavra, não. Ele é a palavra de Deus viva que se fez carne. Agora entenda aqui a revelação para que você possa perceber. Em Deuteronômio 1:2 diz que 11 dias, 11 jornadas separava Horebe de Cádiz Barneia, fronteira da terra. Em Horebe receberam a lei de Deus. Caminho agora 11 jornadas até Cádiz Barneia, fronteira da terra. 11 jornadas, 11 dias. Há um princípio na Bíblia chamado princípio do tempo das semanas, em que um dia pode ser um dia literal, pode ser um dia de década, um dia de século ou um dia de milênio. Por exemplo, o povo de Israel ficou uma semana cativos em Babilônia, uma semana sim, de 70 anos, em que cada dia corresponde a uma década. Como Isaías profetizou
que Jesus nasceria uma semana depois. Jesus nasceu uma semana sim de séculos, porque levou 700 anos para cumprir a profecia. É o princípio do tempo das semanas. Neste princípio, sabe o que Deus vai fazer com Israel quando sai do Egito? Deus vai fazer um bar mitzvah com Israel. Como, pastor? Oséias 11:1. Deus diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Deus chama Israel de menino, e menino até 12 anos. Deus leva Israel do Horebe até Cades Barné por 11 dias de jornada, que espiritualmente equivaleria a 11 anos. Quando chega em Cades Barneia é o 12º dia, ou seja, espiritualmente eram 12 anos para Israel. O que Deus vai fazer com Israel? Vai levá-lo para a terra da promessa, para espiar a terra. O que foi isso? Foi uma prova de fé, foi o bar mitzvah de Israel. Deus vai provar eles para saber se toda a lei que receberam no Horebe estava agora no coração deles, ou se eles não haviam aprendido nada com Deus. Quando chegam lá na terra da promessa, os 12 espias voltam, e dos 12 príncipes que foram, 10 viraram gafanhotos, e só 2 permaneceram como príncipes. Sabe quem? Josué e Calebe. 10 viraram gafanhotos. Olha para teu vizinho e fala assim: ei, benção, você não tem cara de gafanhoto não, você parece mais com um príncipe. Diga para ele, diga: você não parece gafanhoto, você tem cara de príncipe, de princesa de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você vai chegar na terra da promessa, vai tomar posse dela, e o diabo vai ser envergonhado, ele que vai plantar batata no inferno, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, porque Deus é fiel. Abra um parêntese: de quase 3 milhões de pessoas que saem do Egito, acima de 20 anos, que empunhavam espada, só 2 homens pisaram na terra prometida: Josué e... guarda a revelação aqui, ó. Se tu quiser anotar, anota, viu? Porque mais vale uma pequena caneta do que uma grande memória. Olha a revelação aqui. O nome Josué em hebraico é Yehoshua, quer dizer o Eterno salvará, Deus salvará. O nome Caleb é Kelev. Kelev quer dizer cão ligeiro. Junta as duas expressões, não tem muito sentido. Deus salvará o cão ligeiro, não tem muito sentido. Mas o hebraico é uma língua de códigos. O nome Kelev divide no meio, tem 2 palavras que formam Kelev: que e leve. Que quer dizer conforme, segundo, como, e leve, coração. Junta agora as 3. O Eterno salvará aqueles que são conforme o seu coração. Só vai pisar na Canaã celestial quem é conforme o coração de Deus. Gafanhoto não vai entrar lá, murmurador não vai entrar lá, não, infiel também não vai. Só vai entrar lá quem for segundo o coração de Deus. Quem é que levanta a mão para cima e dá um glória nesta noite aí no nome de Jesus Cristo? Deixa eu explanar sobre isso. Quando eles vêm da terra, Deus vai puni-los, e a punição tem um princípio. Sabe qual? Já que com 12 não amadureceram, vai ter que amadurecer com 40 agora. Queria poupar vocês, mas vocês não deixaram, então vai agora rodear a terra por 40 anos para amadurecer. Mas toda aquela geração sucumbe no deserto. E aqui vem um princípio aplicado agora. A igreja, ela deve ser formada por pessoas espirituais e maduras na sua fé. Toda casa tem criança, a igreja não é diferente não, mas criança cresce, querido. Criança não fica criança para sempre não. Pode reparar, criança não precisa mandar ela crescer não, só é alimentar e cuidar dela que ela vai crescer naturalmente. Começa mamando no seio da mãe, depois começa a tomar papinha mais grossinha, depois começa a comer feijãozinho, começa a andar, tropeça aqui, trupica ali, mete a cabeça no móvel, levanta, anda de novo, começa a caminhar, vira criança, pré-adolescente, adolescente,
vai crescendo. Criança cresce, mas muitas vezes no meio da igreja há pessoas que nunca crescem. Elas sempre serão crianças espirituais, elas nunca vão crescer. Olhe para a Bíblia, Lucas 2,54 diz que Jesus crescia em estatura e em conhecimento e sabedoria perante os homens e perante Deus. Ele crescia, criança cresce. Oh querido, em 1 Coríntios 3:1, Paulo vai dizer assim: eu queria vos escrever como a espirituais, mas não deu. Eu tive que escrever a vocês como a carnais e meninos em Cristo. Primeira carta, capítulo 13, verso 11, Paulo vai dizer assim: quando eu era menino, eu andava como menino, discorria como menino, mas depois que eu virei homem, eu deixei as coisas de menino. Aleluia. Ei, olha para teu irmão sem querer ofender e diz: larga essa mamadeira, larga essa fraldinha, larga essa chupeta espiritual, cresce, amadurece, seja homem, rapaz. Você tem que crescer na presença de Deus. Sem ofender ninguém, irmão. Nós temos igrejas com pessoas muito infantis, que dão muito trabalho para os líderes. Está 10 anos na igreja, ficou doente, ninguém ligou, aí começa a meninice. Fiquei doente e ninguém me ligou, ninguém me visitou. Não tem amor na igreja, ninguém me ama. Ó céus, ó vida, ó azar. Meninice, sentimos, claro, mas temos que ser espirituais. Não te visitaram não? Quando alguém adoecer, visite primeiro. Vai lá tocar na campainha e faça visita. Chega no templo, fica triste, cara de coruja com dor de dente, cara de soldado federal do Iraque, só porque ninguém deu a paz do Senhor. Ninguém me deu a paz do Senhor, passou por mim, nem me cumprimentou. Vou sair dessa igreja. Para com essa bobagem. Vai lá, pega na mão dele, aperta e saúda ela então. Para com essa meninice. A igreja é lugar de pessoas que amadurecem. Tem criança, mas criança cresce, querido. E criança tem tempo para crescer. É tempo de nós crescermos mais, de avançarmos mais para a fé. Estamos caminhando no deserto para amadurecimento. Sabe por quê? Porque provação nos amadurece, sofrimento nos amadurece. Mas tem alguns crentes que sofrem mais do que sovaco de aleijado, apanha mais do que mala velha, mas nunca amadurece, irmão. Fica sempre uma criança espiritual. Vai crescendo aí, larga essa mamadeira, para de chupar por chupeta, chega dessas coisas. Tem crente, irmão, que o pastor tem que fazer aviãozinho com a papinha na boquinha dele, e ele, para pirraçar, fecha a boca e cerra o dente, para a colher não entrar. Para com esse negócio. Você tem que crescer, querido, tem que crescer, querida. O autor aos Hebreus capítulo 5 vai dizer assim, ó: o tempo de fé de vocês é suficiente para que vocês fossem mestres na palavra, sem necessidade de que vos tornasse a dar o leitinho espiritual e os rudimentos da fé. Tem gente que está aqui há 10 anos na igreja, irmão. Era para ser já um pregador, um líder espiritual, um professor de escola bíblica, um diácono, obreiro, mas não consegue. Fica sempre menininho espiritual, cheio de não me toque, não me pegue, não me segure. Fica assim. Ei, é tempo de você crescer, viu? Sacode teu vizinho bem com calma para ele não se irritar com você e diga: cresce, rapaz. Cresce, aparece, amadurece, meu filho. Crescimento espiritual. Falo porque pastorei a igreja 14 anos na Europa, irmão. Nós precisamos disso. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20, ele vai dizer assim: irmãos, sejais meninos na malícia, mas no conhecimento sejais maduros, espirituais. Porque aos Efésios, Paulo vai dizer que as pessoas que são imaturas na fé, elas andam em todo vento de doutrina, enganados por homens fraudulentos que falam enganosamente. Crente menino é assim: hoje ele está aqui, semana que vem está na igreja da esquina, na outra semana tem um profeta da cidade, já está lá na profecia. Fica assim, turbadinho, igual a barata tonta com aerosol. Fica doido, não sabe onde. Crente menino é assim. Mas o maduro não. O maduro sabe que Deus plantou ele aqui. Ele vai crescer aqui,
frutificar aqui, vai envelhecer aqui e vai ser arrebatado ou morrer aqui. Ele vai frutificar, ter filho, neto aqui na igreja, porque ele sabe que onde Deus plantou ele, é onde Deus vai fazer ele crescer. Meninos não, vive de igreja em igreja. Menino é assim, está na igreja hoje aqui, a igreja aqui é uma bênção, glória a Deus, que igreja maravilhosa, aleluia. Semana que vem, como é que está a igreja, irmão? Ah, já não estou mais lá não, porque lá é o seguinte, lá canta muito, prega pouco. Eu já achei outra igreja ali que é a minha cara, lá prega muito, canta pouco. Aí chegou lá, um mês depois, enquanto ela na rua, Patiô, irmã, como é que está a igreja nova? Não estou mais lá também não, porque ela só pregava, não cantava nada. Também não tem que exagerar, né? Tem que ter uns louvorzinhos para poder animar o negócio. Aí saiu de lá, mês que vem, tá onde, irmã? Já estou em outra igreja. Fica assim, meninice. Ei, Deus te plantou aqui, fica aqui, se alimenta aqui, cresce aqui. Não fica de galho em galho, que você não é macaco. Você é filho de Deus. E aprisco que Deus te colocou tem relva, tem verde, tem grama e tem pastor para te apacentar, querido. Larga de meninice, porque não gostou do louvor. Não gostei do louvor. O louvor não é para você, querida. Não é, eu fico impressionado com isso. Não gostei do louvor, não foi para você. Então bota um trono aqui, tu senta, a gente vai cantar para você, reverenciar. Mas não é, o louvor é para Deus. Esse menino é assim. Eu fui pastorear em Portugal em 2002, comecei lá, e eu ainda novo na fé, meio menino também. Acabava o culto, eu ia para a porta da igreja perguntar aos irmãos, gostou do culto, irmão? Gostou do culto, irmão? Você sabe, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, né? Você sabe. Tanta coisa, pastor, gostei, mas eu esqueci o caminho do trabalho, né? Você esqueceu, olha que o senhor termina o culto, que o senhor acorda 10 da manhã, acorda 5, você esqueceu, né? Gostei do culto, pastor, mas o senhor gritou demais hoje. Fala mais baixo, Deus não é surdo não. Então era tanta coisa. Eu fui orar, Senhor, como é que eu vou agradar esse povo? Aí Deus respondeu, perguntou e responde. Deus falou comigo naquela madrugada, quer agradar o povo? Tire placa de igreja, coloque discoteca, coloque cinema, coloque teatro, coloque um bar, meu filho. Porque se você quer agradar a mim, você nunca perguntou o que eu achei do culto. O culto é para eles ou é para mim? Ensine eles a me adorar. O louvor é para mim. E a pregação sou eu que falo com a minha igreja. E diga para eles que eles têm que me adorar e me servir. É tempo de nós crescermos. Vamos para a igreja? Vamos adorar a Deus, bendizer a Ele. Se a palavra foi dura, fala que teu servo ouve. Se foi bênção, vai dando glória. Se o louvor demorou, louve até não acabar a saliva da boca. Se demorou pouco, louve pouco. Mas não murmura não, porque o culto é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui, é Ele que conduz, é Ele que glorifica o nome de Deus.